Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, onde mergulhamos juntos nas histórias da Bíblia, capítulo por capítulo, com narração e visuais gerados por inteligência artificial. Hoje vamos explorar o capítulo 4 de Gênesis. Então, prepare seu coração e vamos começar. Depois de serem expulsos do Éden, Adão e Eva começaram a sua vida na terra. Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz um filho, a quem chamou de Caim. Ao segurá-lo, ela disse com esperança: "Alcancei do Senhor um homem." Era o início da humanidade fora do jardim. Pouco tempo depois, Eva deu à luz outro filho, Abel. Os irmãos cresceram juntos, mas seguiram caminhos diferentes. Abel tornou-se pastor de ovelhas, cuidando dos rebanhos com dedicação, enquanto Caim se tornou lavrador, cultivando a terra para dela tirar o sustento. A vida seguia seu curso, com o trabalho diário e os desafios de um mundo agora imperfeito. Passado algum tempo, chegou o momento de ambos apresentarem uma oferta a Deus, um ato de adoração e reconhecimento. Caim, como lavrador, trouxe uma oferta dos frutos que a terra lhe dera. A Bíblia diz simplesmente: "do fruto da terra." Abel, por sua vez, selecionou os primogênitos de seu rebanho, as melhores e mais gordas ovelhas, e as ofereceu ao Senhor. Aqui, vemos um contraste importante na atitude de cada um. O texto nos revela que o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta, agradando-se dela. No entanto, para Caim e sua oferta, Deus não atentou. A reação de Caim foi imediata e intensa. Ele se irou profundamente e seu semblante se fechou, tomado pela raiva e pela inveja. Ele não conseguiu esconder seu descontentamento. Vendo a fúria no coração de Caim, o próprio Senhor veio falar com ele, de forma paciente e instrutiva. Deus perguntou: "Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante?" Era um convite à reflexão. Deus continuou, mostrando a Caim o caminho para a reconciliação. "Se bem fizeres, não é certo que serás aceito?" Em outras palavras, a aceitação de Deus estava ao seu alcance. Bastava uma mudança de coração e de atitude, mas Deus também o advertiu sobre o perigo que ele corria. "E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar." Era um aviso claro. A inveja e a raiva eram como uma fera à espreita, pronta para devorá-lo, e cabia a Caim lutar contra esse mal e dominá-lo. Apesar do aviso divino, Caim não ouviu. Ele permitiu que a semente da amargura crescesse em seu coração. A Bíblia relata que Caim falou com seu irmão Abel. Talvez ele o tenha convidado para irem juntos ao campo. E foi lá, longe de qualquer testemunha, que a tragédia aconteceu. Estando eles no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel, e num ato de fúria e ciúme, tirou-lhe a vida. O primeiro assassinato da história humana havia sido cometido. O pecado, que antes estava à porta, agora havia entrado e consumado seu desejo terrível. A inocência do sangue de Abel clamava desde a terra. Então, o Senhor voltou a falar com Caim, mas desta vez o tom era diferente. A pergunta foi direta e penetrante: "Onde está Abel, teu irmão?" A resposta de Caim foi evasiva e desafiadora. "Não sei, sou eu guardador do meu irmão?" Com essa pergunta retórica, ele tentou se eximir de sua responsabilidade, mostrando a profundidade de sua rebeldia e a dureza de seu coração. Mas nada fica oculto aos olhos de Deus. O Senhor então revelou que sabia de tudo. "Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra." A terra mesma, que bebeu o sangue inocente de Abel, testemunhava contra Caim. A consequência do ato de Caim foi uma maldição pronunciada por Deus. "E agora maldito és tu, desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão." A mesma terra que ele lavrava agora se voltaria contra ele. "Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra." Seu trabalho seria infrutífero, e ele não teria mais um lugar para chamar de lar,
condenado a vagar sem descanso e sem paz. A punição era severa, refletindo a gravidade de seu pecado. A comunhão com Deus, com a família e com a própria terra estava quebrada. Diante da sentença, Caim expressou desespero, mas não arrependimento. Ele disse ao Senhor: "É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada." Ele não pedia perdão, mas lamentava o peso do seu castigo. Ele continuou: "Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar, me matará." Seu maior medo era a consequência social de seu crime, o exílio e a vingança. Ele temia que, como um andarilho sem proteção, qualquer um que o encontrasse o mataria para vingar Abel, ou simplesmente por vê-lo como uma ameaça. Deus, em sua soberania e complexa misericórdia, respondeu ao medo de Caim. O Senhor lhe disse: "Portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado." Para garantir isso, Deus colocou um sinal em Caim. A natureza exata desse sinal é um mistério, mas seu propósito era claro: protegê-lo de ser morto por vingança. Não era um perdão, mas uma maneira de impedir que o ciclo de violência se perpetuasse indefinidamente através da vingança de sangue. A justiça e o juízo pertenciam somente a Deus. Assim, Caim foi poupado da morte imediata, mas não de sua sentença de exílio. E assim, Caim se retirou da presença do Senhor. Ele deixou para trás o lugar onde sua família vivia, e onde a presença de Deus era mais manifesta, e foi habitar na terra de Nod, que significa errante ou fugitivo, a leste do Éden. Sua sentença se cumpriu. Lá, longe de tudo o que conhecia, ele tentou reconstruir sua vida. Caim conheceu sua mulher, e ela concebeu e deu à luz um filho chamado Enoque. Em uma tentativa de estabelecer raízes e talvez de criar um legado, Caim edificou uma cidade e a nomeou em honra de seu filho, Enoque. O homem que foi condenado a ser um vagabundo tentava, por suas próprias forças, criar um lugar de permanência e segurança. A descendência de Caim continuou. De Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. E Metusael gerou Lameque. A linhagem de Caim se expandiu, mas carregava as marcas da rebelião de seu ancestral. Lameque, em particular, representa uma escalada da violência e do orgulho. Ele foi o primeiro a tomar para si 2 mulheres, Ada e Zilá, quebrando o padrão monogâmico estabelecido por Deus com Adão e Eva. Seus filhos se tornaram pioneiros em diversas áreas da civilização. Jabal, filho de Ada, foi o pai dos que vivem em tendas e criam gado. Seu irmão, Jubal, foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão, o precursor das artes e da música. E Tubal-Caim, filho de Zilá, foi um mestre em trabalhar com cobre e ferro, desenvolvendo a metalurgia. A civilização avançava, mas a espiritualidade se deteriorava. Lameque personificou essa deterioração em um cântico de arrogância e vingança que ele entoou para suas mulheres. Ele disse: "Ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar." Ele se vangloriava de sua violência, matando não por ciúmes como Caim, mas por uma ofensa aparentemente pequena. Ele então faz uma comparação terrível. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Se Deus prometeu vingar Caim 7 vezes, Lameque, em seu orgulho, declarava que sua própria vingança seria 10 vezes maior. Ele se colocava no lugar de Deus, demonstrando um coração endurecido e uma total falta de temor. Mas a história da humanidade não terminaria na linhagem da violência. Deus, em sua graça, proveu um novo começo. O texto nos diz que Adão tornou a conhecer sua mulher, Eva, e ela deu à luz outro filho. Ela o chamou de Sete, que significa concedido, ou substituto. Eva declarou com fé: "Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou."
7 representava a esperança renovada, uma linhagem piedosa para continuar o propósito de Deus na terra. A linhagem da promessa não viria através do orgulhoso Caim, mas do humilde Sete. E a partir dele a esperança renasceu. A Sete também nasceu um filho, a quem ele chamou de Enos. E o capítulo termina com uma nota de tremenda importância. Então se começou a invocar o nome do Senhor. A adoração pública e a busca por Deus foram restauradas através da linhagem de Sete, mostrando que mesmo na mais profunda escuridão, a luz da graça de Deus sempre encontra um caminho para brilhar. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pelo capítulo 4 de Gênesis. Que essa história nos ensine sobre as consequências do pecado e a beleza da graça redentora de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações para não perder o nosso próximo capítulo. Até lá, que a paz de Deus esteja com você.